Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Minuto Agro. É Questionando que Evoluímos, o podcast da Índigo. Eu sou a Aline Araújo, Head de Comunicação da Índigo, e esse é o espaço para você ficar atualizado sobre o que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. No episódio de hoje, em sintonia com o arranque da nova safra, vamos tratar de estratégias para que o produtor rural possa manter a competitividade do seu negócio. O agro é um segmento naturalmente cíclico, em que a volatilidade de clima, custos, preço, entre outras variáveis, acabam sendo inerentes ao negócio. Entretanto, com o preparo e o planejamento, estratégias podem ser desenhadas para diminuir os riscos à atividade. Para entendermos melhor sobre o assunto, vamos conversar com Marcelo Prado, fundador, sócio e CEO da M Prado Consultoria Empresarial. Engenheiro agrônomo de formação, Marcelo tem mais de 45 anos de trajetória em gestão de empresas, com um foco no agronegócio, sendo também renomado palestrante sobre o tema. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Minuto Agro, Marcelo Prado. Olá, Aline. Olá, espectadores. Para mim é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês e para que a gente possa conversar sobre um tema tão interessante, tão desafiador para todos nós, que é o planejamento, a estratégia, a gestão dos negócios, para que no final de cada ciclo ou de cada safra a gente possa alcançar os resultados tão esperados. Bom, vamos lá. Para a gente começar, Marcelo, o plantio da safra de grãos 24-25, ele segue aí a todo vapor. A safra passada, ela foi marcada pelo impacto do El Niño, que trouxe, sobretudo, seca e altas temperaturas, em particular no Brasil Central. Já para essa safra, existe uma projeção num fenômeno inverso, Laninha. Nós tivemos também aí uma questão em relação ao preço das commodities, em especial dos grãos, que eles de alguma forma eles estão mais acomodados, mas não estão no patamar aí que o produtor tinha projetado. Tudo isso nos levou para um cenário que impactou a receita do produtor rural e influenciou a capacidade de cumprimento de alguns contratos. Diante de um quadro com essas características, quais medidas o produtor pode adotar para ele estar mais bem preparado para essa safra que está começando? Aline, se a gente fizesse uma retrospectiva e voltasse 50 anos atrás no tempo, o agricultor, naquela época, ele era um produtor rural. E a preocupação dele era identificar os insumos, as melhores formulações de fertilizantes, as cultivares de soja e os híbridos mais adequados do milho, e como fazer um bom manejo. E a comercialização era uma coisa que o comprador ia até a fazenda e dizia para ele, eu estou pagando X na saca de soja, o Y na saca de milho, e a negociação era feita, e assim era construído esse negócio. Passados 50 anos, a tecnologia trouxe para esse negócio, para esse setor, um volume imensurável de informações e dados e conteúdos. Então, o primeiro ponto aqui que eu queria dizer para os nossos espectadores, que o agricultor nesse período teve que fazer uma grande mudança estratégica, que é se transformar em empresário rural. Aí o produtor deixa de ser apenas aquele processo relativamente romântico de 50 anos atrás, e ele se torna hoje um empresário rural que administra uma atividade empresarial igual um administrador de uma indústria, de um shopping center, de uma empresa de serviços e assim por diante. Bom, posto isso, quando o empresário rural entende a relevância disso, o próximo passo é entender
que a informação é tudo nesse negócio. Não basta só você fazer boas escolhas de máquinas e implementos, dos insumos corretos, das formulações dos fertilizantes, das melhores sementes, das cultivares mais adequadas para sua fazenda e etc. É necessário que ele tenha muita informação, que ele saiba transformar essa informação em conhecimento e depois transformar o conhecimento em decisões, em ações. E aqui eu quero citar um exemplo. Por exemplo, vamos imaginar que um empresário rural hoje abrisse o jornal e lesse lá assim: devido à eleição nos Estados Unidos do novo presidente, há uma perspectiva de um certo grau de protecionismo daqui para frente e, consequentemente, ao governo norte-americano se tornar protecionista, isso vai aumentar o estresse da relação com a China, provavelmente vai diminuir a importação de produtos chineses para os Estados Unidos e, consequentemente, ao proteger a indústria nacional lá na América do Norte, vai aumentar a inflação para os americanos. E se aumentar a inflação para os americanos, o que vai acontecer? Vai aumentar a taxa de juros norte-americana para ter que controlar a inflação. Ao aumentar a taxa de juro, o dólar fica mais atrativo para os investidores globais, que em vez de investir em mercados emergentes, eu falo investir em aplicações financeiras, por exemplo, eles vão começar a investir mais nos Estados Unidos, que é o país mais seguro e que tem a economia mais sólida do mundo. Então, se isso ocorre, aumenta a demanda por dólar e o dólar vai subir. Ora, se o dólar vai subir, isso significa o quê? Para um empresário rural que está fazendo um planejamento, que está planejando a sua estratégia de comercialização, sua estratégia de compra de insumos, o que essa informação quer dizer? Se o dólar pode subir a médio prazo, ele tem que considerar isso na sua estratégia, no seu planejamento. Então, o que ele puder usar essa informação para o bem dele, seja de quando vender a commodity, seja de quando comprar o insumo, é muito importante. Então, aqui, para me fechar esse raciocínio, nós estamos vivendo a era da informação. Então, os empresários rurais precisam ser muito bem informados, precisam criar o hábito de ler os jornais todos os dias pela manhã, ou alguns sites de internet que ele tenha preferência, para que ele saiba tudo o que está acontecendo e, a partir disso, ele possa tomar decisões, construir boas estratégias e seguir um planejamento que possa trazer para ele mais rentabilidade e mais competitividade para o negócio. Muito bom. De fato, a informação é o que faz o produtor se preparar e estar pronto aí para todas as adversidades que podem surgir no caminho. E você mencionou um ponto sobre a questão do dólar, a questão do preço do grão, olhando especificamente sobre um calendário de compra de insumos. O Brasil ele tem uma dependência significativa da importação de matérias-primas nessa questão. E esse é um tema cada vez mais influenciado por variáveis geopolíticas, como a questão do dólar que você acabou de falar, de valor de frete, entre outras. Conflitos globais e entre outros, né? Exatamente. Como que o produtor pode, de fato, elaborar um planejamento para a compra de insumos, mitigando esses riscos de operação? Aline, aqui tem um ponto que eu chamo de musculação cerebral. Nós sabemos que todo ser humano precisa fazer seus exercícios aeróbicos, sua musculação, para
obter um bom nível de saúde e disposição física. Na atividade empresarial é da mesma forma. Nós temos que criar o hábito e aprender a fazer o que eu chamo de musculação cerebral. O que é a musculação cerebral? É você ler um jornal, ou conversar com uma pessoa, ou com um formador de opinião, e pensar assim: esse fato que ele está me narrando aqui, o que isso impacta no meu negócio? O que isso traz de oportunidade para mim ou traz de ameaça? Né? Então, se você começar a praticar esse exercício, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Sai uma notícia aqui que a Arábia Saudita resolveu postergar a ampliação de oferta de petróleo e tal, e que o barril de petróleo poderá se manter assim, mas que se ela ampliar a partir de janeiro, há uma tendência de queda do preço do petróleo. Vamos supor que a notícia fosse essa. Se a partir de janeiro o dólar, o preço do petróleo vai cair, o que você compra que é derivado de petróleo, por exemplo, uma ureia, que é um fertilizante nitrogenado derivado do petróleo. Se você tem essa informação que a partir de janeiro que o preço do barril vai cair, isso aqui eu estou num exercício hipotético, tá? Você tem que postergar sua compra o máximo que você puder. Ah, mas eu vou começar a dar cobertura no meu milho em dezembro e em janeiro. Ok, o que você tem que dar cobertura em dezembro não tem como esperar, porque a natureza ela exige que você cumpra os prazos corretos que ela te cobra, né? Mas, por exemplo, para a cobertura que você tem que dar no mês de janeiro, você pode deixar para comprar esse insumo, esse fertilizante, em janeiro. Então, é isso que eu chamo de musculação cerebral. Você usar os dados. Por exemplo, se você vai comprar um trator, você precisa comprar um trator. E há uma tendência muito clara hoje de alta nas taxas de juros, e você vai fazer um financiamento. Então, quanto antes você comprar o trator, provavelmente você terá uma taxa de juros menor do que se você deixar para comprar em janeiro, por exemplo, né? Então, são esses raciocínios empresariais de tomada de decisão que são muito importantes para o agricultor, para o empresário rural, potencializar a sua rentabilidade. E se você me permitir, eu queria acrescentar um outro ponto que eu acho muito relevante que os agricultores comecem a colocar isso no radar. A questão da gestão. Nunca a gestão esteve tanto na moda quanto agora. Por quê? Porque nós vivemos um ciclo de abundância muito grande em 2020, 2021, né, com a pandemia. Depois, pouco a pouco, os grãos foram voltando a níveis históricos, e aquelas margens que a gente tinha há um ano e pouco atrás, 2 anos atrás, nós não vamos ver isso nos próximos 2, 3 anos. Nós vamos ter a oportunidade de ter nas mãos um negócio agrícola, que é um negócio competitivo, rentável, eficiente, mas não mais com aquelas rentabilidades enormes de soja vendida a 180 reais a saca e etc. Então, o que nós precisamos nos readaptar? A uma nova realidade, ou seja, ou a velha realidade. Porque as distorções da pandemia e do início da Guerra do Leste Europeu são fatores externos totalmente anormais que, se Deus quiser, não vão fazer parte da nossa vida sempre. Então, nós temos que construir a competitividade do nosso negócio em cima de um mundo real. E o que é o mundo real? É o preço histórico da soja, do milho, né?
lá na Bolsa de Chicago é ao redor de $10 o bushel, né, do milho ao redor de 6. E o que acontece? Nós temos que ser competitivos com essa realidade, né? E para isso a gente precisa fazer um bom planejamento, a gente fazer aquele exercício de capacidade de troca, porque a moeda do agricultor, do empresário rural, é o grão, né? Então, faça aquele exercício, faça a sua anotação periódica. Poxa, antes eu comprava 1 tonelada de fertilizante com X sacas de soja. Se agora eu estou precisando de X menos 2 sacas de soja, poxa, é um bom momento para me comprar, né? Se agora está precisando de X mais 3 sacas de soja, poxa, é um mau momento para me comprar. Então eu tenho que adiar a minha compra, né? Então isso são exercícios estratégicos e operacionais que o agricultor, que o empresário rural tem que fazer para que ele possa potencializar a rentabilidade, porque com soja 180, os bons vão para frente, os ótimos, os mais ou menos, os ruins, todo mundo vai para frente. Agora, nós precisamos ser eficientes e rentáveis com soja de R$110, de R$115, né? E para isso, eu tenho que fazer uma boa gestão, eu preciso ter planejamento, eu preciso ter bons custos, eu preciso ter excelência nos controles financeiros, eu preciso ter um bom planejamento comercial, e aqui cabe a importância de observar as janelas de oportunidade que o mercado sempre oferece. Por exemplo, surge um boato, o dólar dá uma elevada forte frente ao real, o preço lá fora sobe junto com a desvalorização do real, quer dizer, aí o preço da commodity eleva, muitas vezes o agricultor, tá 140, aí eu quero que vai para 160. E às vezes não vai, nós não podemos esquecer que preço, ele tem uma elasticidade, ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Chega uma hora que não vai mais, porque lá na ponta no supermercado, a dona de casa para de comprar. Por exemplo, vamos pegar o óleo de soja. Se a soja subir, chega uma hora que a dona de casa vai no supermercado e ela fala assim, não, eu não vou comprar mais óleo de soja, não tem condição. Aí ela começa a comprar aquelas panelas que cozinham sem óleo, ela começa a fazer comida cozida, que não usa óleo, e usa banha de porco, e sei lá o quê, né? Mas ela vai buscando soluções alternativas. Aí começa a sobrar óleo no supermercado, aí o supermercado encomenda menos caixa de óleo para a indústria começa a ficar estocada, de repente ela pensa assim, poxa, então eu não preciso pagar o que eu estou pagando na soja, porque eu não estou conseguindo passar o óleo para frente, e assim é com farelo, assim é com todos os produtos. Então, é importante que a gente exerça esse papel de gestor para a gente fazer boas escolhas e tomar decisões mais assertivas. E falando nesse processo de tomada de decisão, indo até um pouco além, a questão das mudanças climáticas, ela é uma realidade, né? Cada uma das últimas safras foi impactada por um evento climático diferente. Então, adaptar-se e se proteger dos impactos causados por essas mudanças é um fator-chave para a continuidade do negócio rural. Partindo dessa premissa, o que você destaca como fundamental para o produtor, para ele assegurar a competitividade da operação e até mesmo qual que é o olhar para ele promover aí o acesso, seja de novas tecnologias e insumos, esse olhar para um manejo mais sustentável, como que ele maximiza a produção dele e se protege, né, ao mesmo tempo? Isso é uma decisão estratégica fundamental que o empresário rural precisa tomar. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil ainda um seguro rural muito caro, né? E por causa da siniestralidade que muitas vezes ocorre, dá prejuízo para a seguradora, aí a seguradora quer subir o preço, né? Então existe uma queda de braço aí entre governos, seguradoras e
e o empresário rural, e essas três partes ainda não conseguiram encontrar um modelo que dê para o brasileiro, para o empresário rural, um seguro rural adequado. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente chega a ter 80%, 90% das lavouras seguradas, e aqui no Brasil isso é sempre menos de 10%. E então, como o seguro rural ainda tem todas essas dificuldades, qual é a estratégia, então? Usar tecnologia para nos dar mais seguro, mais segurança e mais produtividade. E aí tem uma série de insumos que são estimulantes, tem uns insumos que são naturais, tem outros insumos que são biológicos, que ajudam as plantas resistirem os estresses que a gente tem visto com maior frequência a cada ano que passa, né? Então, a adoção dessas tecnologias e também usar cultivares de soja, híbridos de milho que são mais adaptados e mais resistentes a situações desfavoráveis. Quer dizer, então, quando você junta uma boa escolha do tipo de cultivar com essas tecnologias disponíveis aí no mercado que eu citei, você, de uma certa forma, você está mais protegido para os possíveis situações desfavoráveis de intempéries que possam, de uma certa forma, prejudicar a sua produtividade e, como consequência, comprometer a sua rentabilidade. Falando em comprometer rentabilidade, o agro brasileiro ele é movido a crédito. Como que você observa essa agenda de expansão de fontes privadas de recurso e de outras fontes complementares aí às fontes públicas? Como que o produtor ele pode e ele deve se preparar não só para obter melhor condição, limite, prazo e juros, mas também para adquirir aí o crédito responsável? Eu acho fantástico tudo que está acontecendo no Brasil em termos de aumento de alternativas para o empresário rural buscar financiamento, né? Se nós olharmos há 50 anos atrás, todo o financiamento da agricultura era feito pelo Banco do Brasil, né? Depois de um certo tempo, as tradings começaram a financiar o agricultor fornecendo insumos, que era praticamente o que se chama hoje das operações de barter, né? As tradings forneciam insumos em troca de uma quantidade X de soja, de milho, de café e assim por diante, né? E depois, o que começou a acontecer? Os bancos privados, Itaú, Bradesco, Santander, Safra, BTG, XP, todo mundo começou a enxergar o agro como uma grande oportunidade, né? Principalmente depois que o agro começou a mostrar para o mercado, para o público urbano, que o agro é pop, que o agro é tech, que o agro é tudo, né? E a partir dessa campanha, muita gente da Faria Lima, muita gente do meio urbano começou a enxergar o agro de uma outra forma, né? E começou a ver no agro que existem muitas oportunidades para se fazer negócio com o agro, até porque o setor representa mais de 22% do PIB, né? Ele vem oscilando aí entre 20% nos últimos 10 anos, se não me engano, 2017 foi o menor ano que ele representou 20%, em 2021 ele representou 27,4% do PIB, e a média, se não me engano, é 22,3% do PIB nos últimos 10 anos. A previsão para esse ano é o agro representar 21,8% de todo o PIB brasileiro. Então, devido a essa relevância,
os bancos privados vieram muito forte para financiar o agro, depois vieram as cooperativas de crédito, o Sicob, Cressol, o Sicredi, né? E que tem um papel importantíssimo no fornecimento do crédito. Aí agora vem as fintechs, as agfintechs, que estão desenvolvendo tecnologias revolucionárias aí que facilitam o crédito de uma forma muito mais simples, muito mais automática, e mesmo também as indústrias, as cooperativas e os distribuidores que também têm um papel muito importante no financiamento dos insumos, muitas vezes para prazo de safra, e isso, de uma certa forma, gera uma competição muito grande e quem ganha com isso é o agricultor, o empresário rural, que pode escolher a melhor fonte, a mais conveniente e a mais competitiva para ele, para que ele tenha uma despesa financeira mais baixa e possa, de uma certa forma, garantir a rentabilidade do seu negócio. Bom, o nosso papo está super bom e a gente já está caminhando aqui para o fim. Queria deixar uma última pergunta, né? Para a gente fechar falando de crescimento, desenvolvimento, avanços. Uma característica do agronegócio brasileiro é que vem despontando nos últimos anos é a integração virtuosa cada vez maior entre as cadeias produtivas de alimentos e energia. É o milho que vira etanol, o resíduo de grão que é usado para alimentação animal e assim por diante. O futuro do agro brasileiro, ele passa por isso, por essas intersecções? E como que o produtor pode se aproveitar dessa agenda? Aline, isso é uma das coisas mais fantásticas que tem acontecido no agronegócio nos últimos tempos. E isso trouxe para o setor uma diversidade de alternativas e isso potencializou a segurança para a rentabilidade. Por exemplo, se você tem uma queda de consumo, às vezes do milho, da soja, não sei o quê, e de repente o petróleo começa a subir muito, a soja e o milho sobem, porque a soja tira o óleo que vira biodiesel. O milho você tira, através dos carboidratos existentes, você tira o etanol, né? E vira bioenergia. Hoje você pode pegar um milho e fazer embalagens plásticas biodegradáveis. Então, quanto mais tem passado o tempo e mais as novas tecnologias têm chegado, isso tem dado à atividade rural uma importância fundamental. E até porque, por exemplo, você pega o próprio biodiesel, o próprio etanol de milho e de cana, eles são muito amigáveis ao meio ambiente, enquanto os derivados do petróleo e as outras fontes de energia aí são bem comprometedoras aí da saúde do planeta, né? Então, assim, se a gente fizer uma análise para os próximos 100 anos da atividade rural, só tem oportunidade, é só oportunidade. Quanto mais passar o tempo, mais vai ser importante o papel do empresário rural para a sobrevivência do planeta e do ser humano, né? Então, claro que nós não podemos viver de esperanças para os próximos 100 anos, nós temos que viver e ser competitivo hoje, né? Mas é muito legal quando você olha para o futuro e você tem a certeza que você está num negócio que é duradouro e que é de um potencial de expansão, de relevância muito grande, né? E o meu amigo Roberto Rodrigues gosta muito de dizer que o agro, ele tem uma capacidade ímpar de promover a paz, porque quando você tem alimento, você tem pessoa saudável, você tem pessoa bem nutrida e etc., você tem um nível de satisfação maior do ser humano e você tem a possibilidade muito grande de estar construindo um mundo mais harmônico,
mais em paz e mais feliz. É realmente uma reflexão muito boa essa. Queria agradecer a sua presença, sua disponibilidade por estar aqui com a gente. A gente está chegando ao final do episódio e queria deixar, Marcelo, um espaço aberto para você deixar algum recado final para quem está nos ouvindo. Aline, primeiro eu queria agradecer a você, a Índigo, pela oportunidade de estar aqui no programa de vocês. E eu quero deixar uma mensagem para os empresários rurais e para todo mundo que estiver nos assistindo, que eu sou um eterno otimista. Nós estamos passando no curto prazo um momento desafiador, que é um momento de transição de uma fase de abundância para uma fase de escassez, mas que a gente olhe nesse momento desafiador como uma oportunidade para a gente rever nossa forma de como enxergar a gestão dos nossos negócios. Nós precisamos ser mais eficientes, nós precisamos obter mais com menos, a gente precisa impulsionar a produtividade, nós precisamos elevar o nível de eficiência dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, nós precisamos investir em capacitação das pessoas, nós precisamos investir cada vez mais em tecnologia de insumos de última geração, para a gente obter altos índices de produtividade e, consequentemente, através de uma boa gestão, alcançar no final do ciclo e da safra uma excelente rentabilidade. Então, desejo muito sucesso a todos, saúde e, quando precisarem, contem comigo. Um abraço e foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada, Marcelo. Sucesso para todos nós. Esse episódio foi produzido com a colaboração do super time de comunicação da Índigo. Não deixe de nos seguir em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Terminamos aqui mais um podcast Minuto Agro. Esperamos você no próximo. Até mais. Você ouviu Minuto Agro. É questionando que evoluímos. Seu podcast da Índigo. Ouça em todas as plataformas digitais.